Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 17 de janeiro, é domingo, dia do Senhor. Apesar do agravamento da pandemia em todo o nosso país, nós somos chamados à esperança, a acreditar na ação de Deus, na sua presença entre nós. E isso exige também de nós profetismo e resistência. É isso que o livro do Apocalipse vem nos mostrando e hoje nos mostrará que a profecia não morre. Ela faz surgir o reino de Deus. Sejamos então profetas. Alimentemo-nos então da palavra, alimentemo-nos da Eucaristia. Se você hoje tem a oportunidade de ir à sua comunidade, à igreja, participe da Eucaristia, se alimente neste dia. As duas testemunhas são mortas e expostas na praça da grande cidade. Isso nós vimos no dia de ontem. Os mantenedores da sociedade injusta fazem festa, pensando ter acabado com a profecia. Todavia, ninguém consegue matar para sempre os profetas e o espírito da profecia, pois a última palavra cabe a Deus. É esta a mensagem, então, do texto que nós vamos refletir no dia de hoje, o capítulo 11, versículos 11 a 19. Façamos, então, nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nosso texto bíblico de hoje é o livro do Apocalipse, capítulo 11, versículos de 11 a 19. Entretanto, após os 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles ficaram de pé. E grande medo tomou conta daqueles que estavam vendo. Então os profetas ouviram uma voz forte vinda do céu que lhes dizia: Subam até aqui. Eles subiram ao céu na nuvem e seus inimigos viram tudo isso. Nessa hora aconteceu um grande terremoto. A 10ª parte da cidade desmoronou e morreram 7.000 pessoas nesta ocasião. As outras ficaram com muito medo e deram glória a Deus do céu. Com isso se passou o segundo ai, e o terceiro já vem chegando bem rápido. O 7º anjo tocou a trombeta, e vozes bem fortes no céu começaram a dizer: A realeza do mundo pertence agora ao Senhor nosso e ao seu Cristo, e ele vai reinar para sempre. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus
caíram com o rosto por terra e adoraram a Deus, dizendo: Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque tens mostrado o teu grande poder e passaste a reinar. As nações tinham ficado iradas, mas veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dar recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, os pequenos e os grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então o templo de Deus que está no céu se abriu e a arca da sua aliança apareceu no templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e muito granizo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como já vimos, 3,5 por ser metade de 7 indica imperfeição. O poder da besta sobre os profetas é limitado, e ela não consegue eliminar para sempre os profetas, nem o espírito de profecia. A última palavra cabe a Deus, por meio de seu Espírito. Ele devolve a vida a quem está morto, como na profecia de Ezequiel, capítulo 37. As duas testemunhas ressuscitam e vão para junto de Deus. É assim que o Apocalipse anima as comunidades que profetizam e resistem contra a sociedade fundada na injustiça. Os que deram sua vida por causa da profecia não são destruídos, como afirmava um dos mártires da América Latina: se me matarem, ressuscitarei na memória do meu povo. E assim a profecia é capaz de provocar a grande intervenção de Deus na história. O terremoto é um modo simbólico de falar da manifestação de Deus, como ele se manifesta, mediante a profecia. Mais ainda, a profecia provoca a presença de Deus na história da humanidade, fazendo desabar a sociedade injusta, a cidade que desmorona. O resultado da profecia é altamente positivo. Os sobreviventes dão glória ao Deus do céu. O capítulo 9 mostrava que os conflitos internacionais não conseguiam suscitar o bom senso que conduz ao reconhecimento do Deus da vida e Senhor da história. A profecia, sim, aos poucos vai minando a sociedade fundada na injustiça e provocando o surgimento do reino de Deus. Com o toque da sétima trombeta, inicia uma nova sessão, chamada Sessão dos Três Sinais, que vai do capítulo 11, versículo 15, até o capítulo 16, versículo 16. É o centro do livro do Apocalipse e mostra o conflito entre a profecia e a sociedade fundada na injustiça. Neste conflito, Deus toma partido das comunidades, julgando e destruindo a sociedade injusta. Antes de falar dos três sinais, a mulher, o dragão, os 7 anjos com as 7 pragas, o autor faz longa introdução, baseada em hinos de resistência cantados pelas comunidades perseguidas. Esses hinos revelam a mística das comunidades e sua resistência contra o imperialismo que gera a morte do povo. A profecia faz o reino de Deus se manifestar. O autor dá contornos mais claros à realeza de Jesus. Em outras palavras, afirma que a profecia das comunidades e sua resistência contra o poder absolutista provocam o surgimento do reino de Deus e de Cristo para sempre. A essa certeza associam-se os 24 anciãos. Eles se ajoelham e adoram a Deus, proclamando: Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era. A aclamação dos anciãos revela alguns detalhes importantes. A atenção recai sobre o nome com que Deus é chamado. Aí se omite uma perspectiva de futuro, ou seja, não se diz que Deus é aquele que vem.
Por que isto? Porque Deus já está presente mediante o espírito de profecia e a resistência das comunidades. Outro aspecto importante é a razão pela qual se dão graças a Deus, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. De que modo? Mediante a profecia e a resistência. É assim que ele age na história, colocando-se do lado das comunidades perseguidas e contra as nações que se enfurecem contra elas. A sétima trombeta, portanto, anuncia que a profecia gera o reino de Deus na história e que Deus está do lado dos seus servos, os profetas, os que o reconhecem como Senhor da vida e da história. Mediante a profecia, Deus julga os mortos, os que sustentam a sociedade injusta, destruindo-os. Abriu-se então o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de pedras. Com essa imagem, o Apocalipse mostra que, mediante a profecia e a resistência das comunidades, acontece a nova aliança entre Deus e a humanidade. Segundo uma tradição antiga, recordada por 2 Macabeus, no capítulo 2, versículos de 1 a 8, a Arca da Aliança desaparecera no tempo do profeta Jeremias. O lugar onde ela se encontrava ficaria desconhecido, até que Deus se mostrasse misericordioso e reunisse novamente toda a comunidade do povo. Então o Senhor mostraria onde estava a arca. Ao dizer que a arca reaparece no céu, o Apocalipse afirma ter chegado o tempo em que Deus se mostrou misericordioso e reuniu o seu povo. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e tempestades de pedra são modos de dizer que Deus de fato se faz presente e reina, mediante a profecia e a resistência das comunidades. É uma presença mais intensa do que a descrita no capítulo 4. Então nós somos convidados a isso hoje, a reafirmarmos nossa certeza de que os profetas não morrem. Se nós trilharmos o caminho da profecia e da resistência, nós teremos a vida. Você tem trilhado um caminho de profecia e resistência? Que Deus de amor e bondade lhes conceda um dia de paz, de alegria, de fortalecimento na fé. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.